Graça e paz, amados irmãos e irmãs, membros da Primeira Igreja Batista em Penápolis, aqui no interior de São Paulo, e também a todos os irmãos e irmãs cristãos, evangélicos, membros de outras igrejas e denominações, e a você, meu querido amigo, que é alcançado e assiste esse vídeo agora. A Primeira Igreja Batista tem usado esse recurso a fim de que nós possamos, neste tempo de quarentena, chegar até você e compartilhar a palavra de Deus, abençoando, cremos, a vida de todas as pessoas que nos assistem, assim como nós temos sido abençoados neste ministério. Bom, hoje é sábado e eu tenho acompanhado aí as entrevistas que aparecem na televisão, eu tenho acompanhado as entrevistas tanto do governo estadual, do governo federal, eu procuro assistir as colocações, as lives também da prefeitura da nossa cidade aqui em Penápolis, e na televisão, em tudo que é lugar, eu tenho certeza que você já viu isso aqui. Hashtag fique em casa, ou jogo da velha, fique em casa. Muito interessante a campanha para que as pessoas fiquem em casa, respeitando a quarentena, que deve ultrapassar o índice aí de 55, 58%, o ideal a 70%, o que, humanamente falando, em contexto de cultura brasileira, parece ser impossível. Não estou fazendo apologia de nenhum governo estadual, de nada disso. Muito pelo contrário. Penso que este não é o momento para se fazer política, embora eu tenha um engajamento político muito significativo, mas sempre procuro não usar a igreja, o púlpito e a Bíblia Sagrada para colocar minhas ideias e meus pensamentos. Mas me chamou a atenção, num determinado momento, depois de tantas vezes assistindo, porque eu assistindo a reportagem estava lá, a entrevista, perdão, estava lá, fique em casa. Aí depois eu liguei a televisão, mudei o canal para assistir o repórter. E aí no canto da tela, fique em casa. E isso começou a chamar a minha atenção. E aí eu me lembrei de um texto bíblico, e a partir deste texto eu comecei a fazer uma reflexão, uma devocional, sobre esse contexto, fique em casa. O texto que me veio à mente, o coração, o texto que eu estudei, me debrucei, meditei, orei sobre ele, Marcos capítulo 1, os versos 29 a 34, aquela narrativa quando Jesus foi à casa de Simão e André, e ali estava a sogra de Simão, Pedro, doente, com febre, e Jesus curou a sogra de Pedro. O texto bíblico, Marcos capítulo 1, 29 a 34, diz assim: Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então, ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. É muito interessante. O texto narra que Jesus era um sábado, foi à sinagoga, e ali então ele participou dos rituais da religião judaica, e ao sair dali com os seus amigos, discípulos, ele foi para a casa de Simão, Pedro e André. E é muito interessante, observe uma sequência objetiva: sábado, sinagoga, milagres e autoridade espiritual de Jesus. Isso tudo dentro de um contexto específico de casa.
casa, a casa de Simão, a casa de André, a sogra de Pedro estava lá. Casa é abrigo, é local, é lugar de abrigamento, de proteção, de cuidado, de amparo, de vivência. A casa, quando tem pessoas dentro, essas pessoas formam uma família e elas se relacionam com amigos que ali chegam. Essa casa é tida, considerada como um lar. E era este o contexto que Jesus estava vivendo ali naquele sábado, depois de sair da sinagoga, do culto, da celebração religiosa dos judeus. E havia comida. O texto diz que depois de curada, a sogra de Pedro foi servir a Jesus. Algumas questões interessantes. Uma casa abriga uma família, pessoas. Então é lugar de mutualidade, onde as pessoas devem interagir, devem ter experiências mútuas de ajuda, de amparo, de apoio e até, quem sabe, de exortação, de correção do erro, correção da rota. Mas não é isso que quero destacar. Eu quero destacar 3 coisas nesse texto que são significativas para que a gente possa melhorar essa experiência da campanha #Fique em Casa. A primeira delas é sobre o que eu já estava falando. Casa é lugar de abrigo, de abrigamento, proteção. Observe, família numa casa, amigos, Tiago e João. E depois o texto vai dizer, no verso 33, que as pessoas da cidade se achegaram à porta da casa. Será que a nossa casa, a sua casa, é este lugar de abrigamento, de ajuda mútua, aonde a sogra, os amigos, a família, as pessoas que nos conhecem podem se achegar e se sentirem acolhidas, amadas, protegidas, cuidadas? Outro aspecto importante que quero destacar é que a casa, além de ser um lugar de abrigo, também há de ser um lugar de cura. A sogra de Pedro estava doente com febre. Jesus foi lá e a ajudou pela mão, para que ela levantasse, e a febre a deixou, ela foi curada. Além disso, o texto vai mostrar também, nos versos 30 e 31, que várias pessoas doentes, ao anoitecer, foram levadas ali para Jesus. E é interessante que o texto vai dizer que eram pessoas que tinham muitas doenças, e a palavra usada no original aponta no sentido de que eram pessoas que tinham muitos sofrimentos, tinham males os mais diversos possíveis, não especifica um tipo de doença e de enfermidade. E diz que Jesus curou essas pessoas. Ele atendeu a necessidade delas, ele cuidou delas. Ele serviu para algumas de amparo, de remédio. Ele trouxe para aquelas pessoas curas, de maneiras as mais diversas que se possa imaginar, pois o texto não esclarece, mas a palavra indica que ele usou vários métodos distintos. Casa é lugar de abrigo, de cuidado. Casa é lugar de cura. Se queremos melhorar este tempo em que somos obrigados a seguir a orientação da campanha Fique em Casa, devemos transformar a nossa casa neste lugar de abrigo e de cura. Por último, eu quero destacar mais uma questão. O texto é claro e diz que naquele mesmo dia, ao anoitecer, no contexto judaico, ao anoitecer já era então domingo, porque lá começa o dia seguinte às 18 horas do dia de hoje. Levaram pessoas endemoniadas. A palavra usada no texto que se refere a pessoas endemoniadas fala de pessoas oprimidas pelo diabo, perturbadas mental, emocional e espiritualmente por Satanás, mas também fala de pessoas possessas. Pessoas que o demônio já estava com o domínio total da mente delas, do corpo delas. Pessoas que estavam escravizadas,
pelo diabo. Mas o texto diz que Jesus deu àquelas pessoas libertação, expulsando de todas elas o demônio. Queridos, casa é lugar de abrigo, sim, de cuidado, de proteção, de mutualidade. Casa é lugar de cura, de cuidado, sim, de atenção à saúde básica. Mas casa é lugar de libertação, aleluia. Casa é lugar onde Jesus deve ter plena autoridade de expulsar demônios, que vem oprimir, que vem trazer conflitos, que vem trazer quebra de relacionamentos, que vem trazer desamor, desatenção, desarmonia, falta de fé, vícios, os mais diversos. Jesus Cristo, dentro da casa, ele expulsa tudo isso e dá libertação. Casa é lugar de libertação. Desde que nesta casa, Jesus tem a plena liberdade de atuar. Simão, André, deram a Jesus essa liberdade. E ele pôde cuidar de pessoas ali. Ele pôde dar atenção a pessoas ali. Ele foi acolhido como amigo. Ele foi tratado como um visitante que merecia carinho, acolhimento. Mas ele teve a liberdade de atuar naquela casa, a fim de que as pessoas fossem abençoadas, curadas, libertas de suas opressões, da opressão de Satanás, da possessão dos demônios, experimentando assim libertação. Ah, meu querido, meu irmão, minha irmã, meu amigo, penso que não basta aderirmos à campanha #Fique em Casa, mas porque estamos em casa, a nossa casa deve ser, sim, um lugar de proteção, de cuidado, de carinho, de mutualidade. Mas ela deve ser também um lugar de cura, de atenção às necessidades básicas para a boa saúde física, mental e, mais importante, a boa saúde espiritual. A partir da leitura bíblica, da oração, da meditação, dos louvores cantados ao Senhor, do testemunho. Porque casa é, quando Jesus tem esta liberdade, este poder dentro dela, lugar de libertação. Casa é lugar onde Jesus, pelo seu poder e autoridade, expulsa todos os demônios, acabando com a opressão, acabando e libertando pessoas da possessão demoníaca, a fim de que suas vidas, seus corpos sejam transformados em templo do Espírito Santo, a fim de que a sua casa, minha casa, nossa casa, seja tornada um templo, casa de Deus, para a glória do Deus vivo. A minha oração, o desejo do meu coração, é que não sejamos apenas pessoas focadas e motivadas por uma campanha, #Fique em Casa, mas que ficar em casa nos traga alegria espiritual, nos dê a certeza da vitória em Cristo Jesus contra os demônios que tentam nos oprimir, que tentam destruir a vida das pessoas que amamos. Que a nossa casa seja um lugar de cura, de cuidado, de amor, seja um lar aonde Jesus Cristo habita e pode abençoar, curar, libertar, salvar pessoas para o louvor da sua glória. Eu oro por você em nome de Jesus. Eu oro pela minha vida, pela sua casa, pela minha casa, pela nossa casa. E peço que ela seja um lugar aonde realmente queiramos ficar. Não apenas para fugir da pandemia, mas para que seja a nossa casa um lugar de louvor, de honra, de glória, de testemunho da salvação, dos milagres, da libertação que Jesus Cristo pode operar em cada um de nós. Ó Deus, faz esse milagre e torna a nossa casa num lugar onde tenha um trono de glória para Jesus Cristo. Eu oro abençoando a vida desses queridos,
no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.